Bem-vindos a mais um atrevimento do Bombo Menino, Rua São João, Mindelo. Agradecer ao convite da Miriam e do Tony para partilhar com Gonçalo Santana Ferreira um pouco do seu universo criativo. De há 2 anos para cá, nós tivemos um contato mais próximo com o Gonçalo, primeiro com a apresentação do seu livro Ai Creus, aqui em Mindelo, e depois com os seus Ai Creus expostos no Bombo Menino, e esta semana com o lançamento de mais um livro, Universo de Bolso. Gonçalo poderia ser um cabo-verdiano da Ilha do Fogo, parece um primo meu. Eu sou do Fogo, eu permito-me ter primos em todo o mundo, portanto, bem-vindo. Obrigado. Os atrevimentos são muito livres. Nós temos um ponto de partida, que é a obra e o universo criativo do Gonçalo, e depois podemos partir para tudo. E qualquer pessoa pode fazer perguntas, comentários, ler, e eu começava por pedir ao Gonçalo que nos desse o privilégio de ouvir um dos seus poemas na própria voz. Ok, eu estou aqui ainda hesitante, já devia ter decidido isto, entre ler-vos alguma coisa do livro, ou posso fazer as duas coisas, ou ler-vos alguma coisa das coisas novas que estou preparado já para um próximo livro. Mas vou ler-vos daqui, e isto é pequeno o suficiente para fazer as duas coisas. Eu faço sempre o exercício de perguntar a quem já teve o livro na mão, ou quem já o leu, qual é que é o poema favorito que está aqui nestes 113, e nunca ninguém me disse o meu, curiosamente. Nunca ninguém escolheu o meu poema favorito do livro. Pronto, então vou ler esse, que é para já. Qual é o número? 22. Ninguém acertou ontem no Ninguém. Morte na família. O cão continua a pedir para ir à rua. Ok. Matéria para pensar. Pronto, e eu agora gostava de ler, se quiserem posso falar sobre isto, mas este poema para mim encapsula muito do que é o universo de bolso de alguma maneira, mas adiante. Vamos esgotar aqui, então para vos assustar ainda mais um bocadinho. Ok. Sou bicho raro, amestrado pelo amor que me dedicam e pelas maneiras que tenho à mesa. Passo as manhãs com os restos do rádio do vizinho, é o único sinal de que ainda está vivo. E leio livros demasiado sublinhados. Cumprimento o padeiro, faço chá, tento identificar os pássaros que me destroem o telhado durante a noite. Fecho os olhos e respiro. Há uma voz calma e suave que me impede de sair de casa e matar-vos a todos. Inspiro e expiro devagar e mordo os lábios. É uma meditação só minha. O mundo merecia o meu Hulk. E eu aqui a ansiolíticos de incenso, a impedir a loucura com um pé atrás da cabeça e a escrever banalidades num diário como quem repete num quadro por castigo. Serei um ser humano até ser o Deus da vossa carnificina. Serei um ser humano até ser o Deus da vossa carnificina. E os dias passam, como ovelhas de pastoreio, como lentos animais hipnotizados. Estão assustados já? Desculpa, posso Com certeza. Cheguei aqui sobre o Mindelo, acho que sim. E é pequenino. Mindelo. Ontem, aqui, uma senhora esperava para atravessar a estrada no meio de uma rotunda. Era uma ilha, numa ilha, numa ilha, numa ilha, numa ilha. Eu gosto disso. Gonçalo, antes de ir para o medo, porque há um poema também que eu gosto que fala sobre o medo, sobre o mergulho no desconhecido. Morte na família, o cão ainda pede para ir para a rua. Mas porquê que este é o teu poema preferido? Tem a ver com o medo também, não é? Eu falo muito sobre o medo e o facto de isto ser um universo também quer dizer que é o meu universo. E eu vivo um universo um bocadinho linear entre o medo da existência e da não existência por inerência, e um esforço de última década pessoal e de transformação pessoal
de me associar existencialmente mais ao eterno. A morte na família parece assim a pior coisa que nos pode acontecer, não é? É pior do que nós morrermos, porque acabas por sofrer mais. Eu penso muitas nestas coisas, é um bocadinho mórbido, mas se tu morreres, pronto, deixaste de sentir e está tudo bem, morreste, é chato. Mas quando morre alguém de quem tu gostas muito, ou com quem tu não possas viver sem, da tua família, é como se tu morresses, mas ficas no pós-morte a sofrer mais um bocadinho ainda, e portanto é péssimo, não é? É a pior coisa, morte na família. E o cão, que é um ser de energia tal como nós, e que tem uma alma tal como nós, mas que tem uma percepção e entendimento do mundo absolutamente distinto do nosso. Os cães têm uma coisa, eu adoro cães, e adoro, há um pormenor nos cães que me faz apaixonar-me pelos cães sempre que estou com cães, que é, nós estamos aqui, há um cão que passa, vem dali da rua e vem aqui para trás de mim, não é? Ele vem com um ar decididíssimo, vai fazer qualquer coisa, e se o Tony o chamar, ele já esqueceu o que é que ia fazer, e isso é liberdade, não é? É o que tiver a acontecer, e o cão está sempre a viver no momento, e portanto mesmo no momento de maior sofrimento da nossa parte, por inerência, por uma perda inerente, nem sequer é uma dor física nossa, é uma perda inerente, é alguém que nos desapareceu, essa coisa horrível para nós, esse inferno pessoal, para o cão não o impede de ter vontade de ir brincar na rua, ou de precisar de ir à rua. E eu acho que é essa prisão da nossa formatação social e cultural, das nossas relações amorosas e familiares, com a liberdade de sermos um ser universal, e de sermos parte do universo e de uma coisa muito maior do que nós e do que a nossa circunstância. É a diferença entre a circunstância e a universalidade. O medo alimenta os sonhos. Alimenta os sonhos? Sim. O medo às vezes obriga-nos a vivermos só por dentro, não é? É mais fácil imaginar-nos a sermos ousados, corajosos, a deixarmos a vida que temos e experimentar viver noutro sítio, seja o que for. É mais fácil sonhar com isso do que fazê-lo, de facto. Às vezes o medo é uma prisão, mas estimula, de facto, o pensamento e o universo interior. Eu sinto que eu fui sempre um miúdo muito medroso, por influência dos meus pais, que eram pais profundamente preocupados. O meu pai, até eu fazer, acho que 1 ano e meio de idade, desinfetava as mãos sempre que me tocava. Havia essa graça na minha família. Portanto, e vivia apavorado como que me pudesse acontecer alguma coisa, porque lá está, vivia com a sua externalidade e não com a sua interioridade. Ele estava preocupado com uma coisa que na verdade não podia controlar, não é? Porque eu não vivia permanentemente com ele, portanto devia ser um pânico horrível durante a semana, e depois ao fim de semana via-me e tentava que eu não batesse em nenhuma quina de nenhuma mesa, nem de nenhuma quina de existir, não é? Que é impossível, vamos sempre dar pontapés na mesa de cabeceira de existir, às escuras, à noite, quando nos levantamos, porque não sabemos muito bem o que é que estamos a fazer, isso é existir, não é? E portanto, sempre fui rodeado de um ambiente hiperprotetivo, que me levou a enclausurar muito, a ler muito, a viver muito pelos livros. Eu cresci numa casa que a Ana conhece, que é quase uma biblioteca, porque o meu pai tem milhares e milhares de livros, mas também de uma maneira muito... uma pressão muito grande. O meu pai, quando eu fiz 12 anos, ou 11 ou 12, veio ter comigo 3 ou 4 dias antes do meu aniversário e perguntou. Eu já tinha manifestado interesse por poesia, lia poesia, já escrevinhava assim umas coisas. E o meu pai veio ter comigo, era um miudinho, não é? E perguntou-me, isto da poesia é mesmo a sério? Não sei, acho que sim. E a partir daí ele oferece-me, até hoje, oferece-me todos os meus aniversários e natais, oferece-me uma antologia de poesia. Portanto, eu próprio tenho uma biblioteca profusamente cheia da história da poética portuguesa e internacional. Mas sempre me empurrou para esse universo do quarto. E eu tive até medo de publicar e de escrever e de fazer a minha coisa, porque quando tu lês também muito e lês amedrontadamente,
Eu às vezes dizia isso, que às vezes quando tenho crises criativas, por assim dizer, ou de confiança, eu vou sempre ler os clássicos nessa altura. E é sempre uma dualidade, que é aquilo é super inspirador, mas depois ao mesmo tempo, quando estás mesmo no pior, pensas, mas o que é que eu ando aqui a perceber? Estes gajos escreveram isto espetacularmente bem, quer dizer, como é que eu vou melhorar? Não vale a pena, está impecável. O Saramago tinha uma frase que era não ter nada para dizer e ainda assim continuar a escrever é um crime contra a humanidade. E não será tão grave, mas pronto, é mais ou menos por aqui. Portanto, o medo permeia muito o meu trabalho, a reflexão sobre o medo, a reflexão sobre a morte. E tem a ver com o meu universo literário, mas também tem a ver com este trabalho, como te disse, da última década que tenho feito sobre mim próprio, de me conectar com algo que transcende a materialidade da nossa existência. E é isso. Antes de andar a provocar os outros, tu lançaste aqui em Mindelo, Ai Creus, este livro com poesia breve, poesia curta, que é algo que não é muito comum entre nós na nossa literatura, a referência dos haikus ou haikais, género poético japonês, nós temos com o Cristina Fortes. Até quando ele lançou Sinos do Silêncio foi uma grande surpresa, porque o Cristina Fortes sempre foi um poeta muito fincado na terra, com a sua poesia gotejante, profunda, profundamente cabo-verdiana. Surpreendeu-me a mim, pelo menos um pouco, essa incursão na poesia japonesa. O que são haikreus? Haikreus são haikus em crioulo. Explicado de forma muito simples. É isso que são. Mas não. Falaste nos haikus e pronto, eu fiz obviamente um exercício e este livro também tem este formato poético. Eu tenho algum pudor em chamar haikus a isto. Os haikus, como disseste, são poesia tradicional japonesa, obedecem, entre outras coisas, apesar de terem este formato de 3 linhas, obedecem pela natureza da língua japonesa, que é de natureza fonética, e, portanto os sons é que são importantes, e portanto eles têm uma métrica obrigatória de 5-7-5, 5 sons, 7 sons, 5 sons. E isso é irreproduzível noutra língua que não seja fonética ou que não seja o japonês. E portanto, tenho algum pudor em chamar a isto haikus puros. A lógica é essa, é encapsular de alguma maneira, de uma forma muito curta. Eu gosto sempre de dizer isto que é, este poema lê-se muito rapidamente, mas perdura muito tempo na cabeça. E portanto, em vez de nós, é uma espécie de substituir o tempo dedicado à leitura propriamente dita do poema com aquele que é depois a tua interpretação posterior. E este, como te fica facilmente na cabeça, tu consegues reviver estas 3 fases durante muito tempo e consegues perceber muitas coisas, porque eles depois também, pela sua brevidade, permitem uma amplitude enorme de interpretações. E os haikreus, em particular, porque eu também acho que isto é poesia em formato de ilha, não é? São assim umas coisinhas, mas há um mar entre elas e elas comunicam todas meio subterraneamente entre si e tal, mas estão assim a pontuar um sítio enorme e são pequenas coisas, mas tal como as ilhas concentram dentro de si, tal como são aqui São Vicente e o Mindelo, concentram dentro de si uma espécie de mini universo onde há tudo e há todas as dimensões de existir. A ilha dentro da ilha. Exatamente. O exercício areia, eternidade em grão. Areia, eternidade na grão. Como foi fazer a tradução? Olha, fiz com 2 pessoas diferentes. Sei que há aí nessa tradução um toquezinho de Santo Antão, porque a pessoa que originalmente os traduziu é Santo Antão, mas o que me surpreendeu muito no exercício, para já foi a maneira como funcionou lindamente,
traduzidos para o crioulo. Não perdem absolutamente nada e alguns deles ganham bastante, ainda mais amplitude. E o crioulo, para mim, como língua, ainda há bocado estava a ter essa conversa com o Tony, podia ser uma espécie de Esperanto Atlântico, não é? Assim, uma coisa de condensa, como se simplificou, consegue aceder a mais línguas do que o português, não é? Eu já falei aqui com pessoas de praticamente todas as nacionalidades, incluindo chineses e coreanos, em crioulo, e portanto olho para ela como uma espécie de Esperanto Atlântico, assim, uma língua franca que nos podia unir a todos em conversa. E tem a ver também, ela própria é uma espécie de minimalismo de outra língua, tal como estes poemas são um minimalismo poético, e portanto casam de maneira absolutamente perfeita. Gonçalo, tu ontem disseste algo muito interessante que nos deu um vislumbre do processo criativo. Se esses poemas de 3 linhas contêm um universo, tanto no processo de interpretação, eu leio e com a minha subjetividade eu faço a minha decodificação muito particular e individual. Imagino que o movimento contrário seja também esse. Tu falas de depuração, de também haver todo um universo, criação tua. Sim, os Aicreus e o universo de bolso partiram de um exercício criativo, por assim dizer, ilustrando tudo, do que o movimento, eu e a Ana mudámos para o campo e eu criei uma rotina de escrita com a qual me comprometi durante 2 anos, diária e inabalável, por assim dizer. E no campo nós vivemos numa quinta com ovelhas e vacas e pessoas a pastorearem as coisas e a plantarem, portanto, num sítio mesmo, uma quinta. E eu passei a acordar muito cedo com os pastores e com os senhores das vacas e tal, e eles iam tratar das ovelhas e eu ia escrever. Portanto, praticamente a mesma coisa. Mesmo, acho eu. Talvez o que eles fazem seja um bocadinho mais importante, mas esse exercício passava por uma escrita diarística, impressões da manhã, do dia anterior, uma componente íntima da escrita, de um ponto de vista quase de escrever um diário. E o exercício posterior era pegar nessa pedra diária que eu de alguma maneira oferecia a mim próprio através do meu subconsciente e depois esculpi-la até estes textos. Porque dentro desse texto, como era escrito de forma torrencial e automática, provavelmente estava demasiado adjetivado, mas não foi bem uma edição, não foi tornar o texto melhor, foi mesmo descobrir dentro daquele texto onde é que estava este poema, que ideia que era realmente, que ideia presidia aquele universo diário. Havia uma ideia lá, um núcleo central de onde emanava tudo o resto, e era o trabalho de escavar até chegar a esse núcleo central, de esculpir, quase de fazer uma escultura de um texto até outro texto. E foi um exercício também de grande disciplina que eu depois transportei comigo aqui. Tivemos em muitos sítios durante estes 2 anos e, portanto, eu escrevi desta maneira, com este rigor, na América do Sul, aqui, noutros sítios da África, na Islândia, na Noruega. Portanto, isto foi um exercício e, portanto, estes blocos eram oferecidos também de sítios muito diferentes e por isso é que há aqui conexões diversas e tem o nome Universo. Escrito num caderninho deste tamanho, à mão, eu escrevo à mão. E diariamente escrevia à mão e depois ia fazendo esse exercício. E tenho esses cadernos todos guardados, depois obviamente fiz a parte digital de cada coisa para fazer o livro. E portanto também, mesmo o caderno original que havia no meu bolso, eu esqueci de dizer que, aliado a este exercício, eu fiz outro exercício que era, eu acho que os telefones são uma espécie de buraco negro que nos consome, não é? Assim, e nós entramos lá para dentro e perdemos-nos. E nem sempre nos estimula com coisas boas. Esta ideia apareceu-me porque houve uma altura que tinha estupidamente acionado aquelas notificações de notícias da CNN, não sei o quê, e invariavelmente o meu telefone fazia e era de género 500 mortos na Síria, estás a ver, assim, tipo, mensagem. E era uma mensagem super péssima, não é? Negativa
E eu comecei a pensar, não, vou criar um grupo de mensagens com 15 pessoas, 20 pessoas, assim, amigos próximos, e comprometo-me a mandar um poema por dia. Portanto, há pelo menos uma vez por dia que o telefone deles se acende e é um poema. E não é uma notificação da CNN, nem a conta da luz, nem... Pronto. E também por isso, era uma espécie de... E com as viagens todas, não era? Era uma maneira de estarmos juntos e de estarmos próximos. E era também uma espécie de chegada em capítulos do meu universo ao bolso deles, de forma literal, não é? Porque é uma coisa que nós transportamos connosco. Para além do próprio livro ser transportável connosco e das palavras virem connosco na cabeça, esse bolso maior que nós temos connosco permanentemente, que é a nossa cabeça. Ontem o Tony fez uma performance, O Homem da Cabeça de Peixe. O homem que comia livros, o peixe que come livros. Vocês têm, desde que o Bambu nasceu, é a exposição permanente da poesia do Gonçalo, numa base cotidiana. Como é que tem sido a interação do vosso público e de vocês aqui no Bom Menino com essa poesia que nos observa todos os dias? Sim, primeiro é a força da estrutura de 757, né? A força da estrutura de Rei Creus, é a força também desse jogo que o desenho faz, né? As pessoas centram-se aqui no espaço, a primeira coisa que fica, começa a observar, começa a fazer uma espécie de meditação, que é uma meditação, e começa a ver, quando chegam aí naquela zona, e muitos começam assim, a possibilidade de tu leres todo o poema são como se fosse um corpo só, e há outros que vão descobrindo que são parcelas, quando o vento entra, as pessoas começam a ver, começam a entender tudo isso. É toda essa maneira de ter os espaços, a maneira como o espaço está arrumado, provoca nas pessoas vários entendimentos e várias formas, põe as pessoas a pensar. Tem um senhor que chega aqui, ele chegou uma vez aqui, sentou e começou a observar aquilo que estava escrito aí, começou a ver e começou a pensar. E ele todos os dias, ou praticamente, aparece aqui semanalmente, vem aqui e senta e pede uma cerveja e bebe e fica aqui a ler. É uma forma de ler isto, porque nunca tem fim, nunca é. E para nós há vários episódios à volta desta exposição. Temos uma amiga portuguesa, apareceu cá, toda contente, não sei o quê, de repente ela começa histérica, né, a contar que tinha recebido tem em casa dela fotos feitas aqui, que uma amiga lhe ofereceu, tinha vindo a Cabo Verde, e ela chegou cá sem nenhuma, então ela viu os poemas e ficou completamente. Foi interessante e tem tido esse o Charlie. Essa do Charlie. Charlie não gostou daquela. The sun is just a faraway fire. Quando começa. O que nos é, acho que para mim, o Gonçalo acabou de dizer, mas uma coisa forte nisso é que nós estamos cada vez mais próximo deste universo das palavras, do universo que nós estamos sempre a receber, está buraco negro, não é? Estão-se a manifestar. Tudo é vento, Uma ilha voadora. E este buraco que nos come, ao mesmo tempo nos põe muitas palavras, é precisamente agora que parecem mais importantes os talhadores da palavra, não é? Os gajos ficam ali a talhar até encontrar o encaixe perfeito. É impressionante, eu tenho uma grande admiração e carinho e aprecio bastante a poesia Rei Creus, que me faz dançar. É? Quando eu vejo, é o nosso exercício no estúdio, trabalhar com o Rei Creus, porque ele formula sempre imagens, e são imagens que não são aquelas só que estão aí, mas aquelas que também que tu fabricas, que é o brilho, ou seja, o grande, para nós que lemos, que gostamos de ler, era aquilo que os grandes escritores nos provocam quando nos caminham por uma história e vamos com ele, mas fazendo a nossa história. E vamos
se a casa é amarela, assim, ele disse que é amarelo, mas tu estás a ver um amarelo que é teu, não é? Quando vi o 100 anos de solidão era uma coisa, para trás, para frente, para entender o que é que o gajo Garcia Marques queria dizer com aqueles nomes tão próximos, quase eu ficava assim agoniado com aquilo. Ou seja, tudo isto de fazer as pessoas viajar, para mim É curioso falares no Garcia Marques. A minha casa de fantasia na minha pré-adolescência era a casa do Amor nos Tempos de Cólera, que tinha aquele pátio interior, aquela casa existe na minha cabeça. E eu um dia ter aquela casa e ninguém dela, estás a perceber? Mas é curioso porque o Garcia Marques cria essas impressões tão reais em termos dos espaços. É muito interessante. Há bocadinho, vou no crioulo, a língua franca. Há bocadinho, tio Bentinho, ao ler os poemas breves ou curtos, lembrei-me dos fracismos do livro humano. Nós temos poucas ocorrências de poesia curta na poética cabo-verdiana. É provocante pensar no crioulo como uma língua franca, acessível, plástica. É provocante e pensas também neste momento, por exemplo, eu ando a propor, fiz uma proposta numa residência artística na Igreja de São Nicolau, que era trabalhar a palavra de Stancha, o crioulo de Stancha, e propor como artista plástico gravuras das palavras, e não é simplesmente só para a leitura, também para a escrita, a estética da escrita. E ultimamente, a Matilde mencionou no Luís Romano, o meu trampolim poético nessa dimensão é o Luís Romano. Ainda na pré-adolescência, meu pai sentou comigo na escada lá de casa e leu o Conto da Luz. Depois, em 2002, quando eu cheguei aqui em Cabo Verde, peguei nessa corda outra vez, no Luís Romano, fazendo esses passeios, encontrei outros livros e cara, fracismos. O Luís Romano filosofou em cima da palavra cabo-verdiana e dilatou criativamente a dimensão plástica, estética da palavra e criou aí um universo para além do bolso. A palavra cabo-verdiana. Sim. Mas o que me inquieta é perguntar-te o seguinte: essa poética do mínimo, eu não gosto muito de palavra minimalista, eu tiro da minha cabeça porque eu gosto da estética mutilada que é a crioula. Cabo-verdiano não tem minimalismo. Veja aqui em Cabo Verde pensar em minimalismo, tu cansas. Existe uma outra palavra para essa significância. E eu não gosto muito da educação aristotélica. Repudio toda a educação que eu já tive até agora. A minha vida agora é desconstrução de toda essa parafernália ocidental. Somos todos analfabetos, como diz o Tom Zé, o músico brasileiro e filósofo também. E eu não quero ser esses analfabetos. Essa poética do essencial. Essa métrica, é um bom sinónimo. essa métrica tão que tu gostas, percorre no teu fazer, na tua criação, na tua criatividade, nas outras linguagens que tu permeias e partilhas com o mundo. Sim. É curioso perguntar-te isso, porque na realidade eu também, nos últimos, eu diria 5 anos, talvez, comecei a trabalhar com muitos outros meios. Sinto que hoje em dia uma das minhas missões ou um dos meus desafios para mim próprio enquanto artista é exatamente chegar a esse essencial por muitos meios e tirar a palavra do livro, que é uma coisa que também me interessa muito, e os Aicreus na Rua foram um primeiro movimento nesse sentido, porque
também tem a ver com a essencialidade do movimento, que é nós com um livro, para lermos este poema, que é curto e é breve, há uma série de ações, não é? Nós temos que pegar no livro, voluntariar-nos para pegar no livro, abrir o livro, escolher uma página, ler o poema, pensar nele. Pronto, são na prática. A ideia de tirar o poema do livro é expor-te à poesia sem o teu voluntarismo. Ou seja, és surpreendido pela palavra ao invés de a ires procurar. Acho que pronto. E nesse sentido tenho transportado muito desta linguagem para outros meios. Tenho tido a oportunidade também de explorar outros meios muito diversos. Neste momento, aliás, ontem esteve aí, mas não estava a funcionar muito bem, mas estes textos que estão aqui no livro foram objeto de uma peça de arte digital que chamei Poesia Involuntária, que, explicando resumidamente, era uma casa, entravas num corredor, tinha um grande ecrã de plasma, onde estes textos, todos os que estão no livro, 100 e poucos, estão a rodar e tu vês as letras a misturarem-se, por assim dizer, e quando tu entras na sala tem um sensor de movimento, detecta a tua presença e faz parar o poema para ti. E isto era uma maneira de te não só expor-te a toda a poética, mas ao mesmo tempo a aleatoriedade que pode ser ler um livro ou ler um poema, porque a mim aconteceu muito enquanto leitor, não é? Pegar num livro onde não estava à espera que houvesse ali uma coisa que me mudasse a cabeça ou que mudasse a vida. Nesse sentido da essencialidade, toda a minha linguagem e o facto de eu agora ter a oportunidade de trabalhar através de alguma arte digital, tenho realizado alguns filmes, peças de video art e tudo isso, tenho tentado até fazer video poetry no sentido de conseguir, e sempre na essencialidade, ou seja, um elemento muito simples, sem narrativa, e isso provocar-te em ti uma perspectiva, uma mudança de entendimento, um sentimento. E, portanto, posso dizer-te que sim, sinto coerência nesse sentido, e isto é um exercício que me agrada. Obviamente, os textos que eu vos li ao princípio do meu livro novo não obedecem a esta regra, mas são depurados sempre, ou seja, eles não têm esta métrica tripartida, se quisermos. Eu percebi na leitura dos dois poemas. Sim, mas são sempre... Eu não queria usar o minimal para não ficar incomodado, mas estão sempre a minimalizar. Não estou a falar do minimalismo como movimento estético, mas como verbo. Estão a minimalizar a linguagem. Eu sou extremamente briga, eu gosto de brigar. Sim, mas... Eu adoro brigar, então... Não me puxou. Ultimamente decidi-me ausentar um pouco e ficar mais em silêncio, para não brigar com as pessoas. No universo, eu gosto muito da pintura chinesa, e que tem esse pendor do essencial, e é muito pensamento. Sim. Depois é esse gesto carregado do essencial que se extraiu do pensamento. Sim, é quase um comando neural, não é? Ou seja, é curioso esse paralelismo, porque na verdade foi o que eu disse, isto ficar a perdurar na tua cabeça, porque é curto o suficiente para tu numa primeira leitura absorveres o que lá está escrito. Não tens tempo de leitura suficiente para, enquanto estás a ler, estares a perceber a profundidade ou a capacidade de multiplicidade de significâncias que pode ter. Mas como é curto o suficiente para ir levares contigo, fica quase que subrepticiamente a trabalhar dentro de ti, não é? E isso interessa-me no sentido da apreensão, ou seja, lá está, é um bocadinho naquela ligação com tirar as palavras do livro, desculpa, que é tão curto que tu podes levar as palavras contigo e, portanto, elas saem do livro para dentro de ti mais facilmente do que se eu te der um texto muito complexo. Diz. Eu vou chamar-te poema porque eu sinto que é um poema. Quando o Luís Romano traduz a palavra flor, né? Que ele diz que é um brilho aberto de recebe. Exatamente. É um eco? É? Sim. Flor é um brilho aberto de recebe.
Isso é um dicionário poético, é uma coisa lindíssima esse exercício. Exatamente. A primeira coisa que eu disse ao Gonçalo, quando nós sentamos aqui, falamos do lixo romano, por acaso tem aqui uma obra raríssima, Cabo Verde, Renascença de uma Civilização no Atlântico Médio, e aqui no Bombo também tem o Criolanda. Tem Criolanda. E Criolanda tem os pracismos do lixo romano. O que é que ele faz? Ele respira toda a sabedoria, não é? Todo o poder criativo desse povo e carrega com ele, apesar de ter vivido a maior parte da vida no exílio. Ele nunca deixa de ser cabo-verdiano. O lixo romano, no fim da vida, ao dar autógrafos no livro, no Brasil, ele sempre assina em verde, com caneta verde. Ele se recusa a assinar o próprio nome com outra caneta que não seja de cor verde. Tem uma carga simbólica, porque o verde é a cor da terapia cabo-verdiana. O verde para nós é a cor que nos acalma, que nos dá esperança, literalmente, de que tudo pode ser melhor. E acabamos sempre por voltar ao lixo romano. Há uma frase, o nome de um espaço ateliê de Luísa e da Bela, duas pintoras plásticas do Mindelo, que era azul mais azul igual a verde. E hoje foi também raicos, né? Azul mais azul igual a verde. Azul mais azul, que é azul do céu, azul do mar aqui igual a verde. É a equação que se faz aqui. Quer dizer, eu gosto imenso que tu falas também muito de luz, né? E o meu poema preferido neste livro é o 104, né? Eu gosto dessa ideia que tem muito a ver comigo como cabo-verdiano, que é alguém que vive numa casulo dentro da água, dentro do mar, né? Então o 104 diz assim, acho que eu não estou... Está aqui. É dos montes. Óculos mínimo, óculos mínimo. Minimal glasses. O 104 é: a minha pátria não tem país, é flutuante. Um pouco vai buscar esta repescagem que andamos em Cabo Verde a falar de 99% da água, né? Nós descobrimos de repente que temos mais mar do que a própria terra. Então, a nossa vontade de sair. E mesmo esse falar cabo-verdiano, falar flutuante. O crioulo cabo-verdiano é um crioulo flutuante. Hoje em dia é raro ouvir o falar da rua de praia, mas ainda encontras as pessoas falando na rua de praia, mais ou menos nos 60, viveram na luva do negócio na rua de praia, e vai sentir as flutuações linguísticas, as flutuações de significações, da significação das palavras, as flutuações do espanhol, as flutuações do inglês. Era aquele falar São Vicentino, mas está sempre a flutuar, Por isso essa percepção da língua franca, né? Essas flutuações linguísticas e significâncias das palavras quando cabem na boca do cabo-verdiano, na boca do mundo. É isso. Há uma presença muito... Nós estamos a voltar constantemente para o mar, não é? Essa língua franca, essa pátria flutuante, essa língua que é flutuante e que navega e que está no mar. O mar também está dentro do mar. Há uma presença muito forte do mar e todos os elementos da ilha na tua poesia. Como é o teu cotidiano na ilha? Na ilha? Eu vivo sempre numa ilha, o sítio onde eu estou é sempre a minha ilha, mas eu tento manter um cotidiano. Bom, tenho práticas matinais sempre aqui, iguais. Eu estou a falar daqui. Sim, eu faço sempre a mesma, em todo o sítio do mundo, as 4 primeiras horas da minha manhã são sempre iguais, portanto, vamos passar à frente. Faço yoga, acordo e tal. Aqui
tenho por norma fazer sempre um passeio matinal entre casa e Lajinha, mas sempre pelo meio da cidade, alterando percursos. E vais para o mar? E vou para o mar. Fazer surf, faço diariamente, que é uma espécie de recolhimento mental também. Aqui, os sítios onde há ondas aqui em São Vicente são sítios profundamente energizados. Tubinho, Vulcão, toda essa zona muito vazia de gente, mas cheia de energia e de cambiantes de luz, e ver as horas passar nessa zona da ilha é incrível, porque há momentos de filtragem de luz pelas falésias, no vulcão e tudo mais, e portanto é absolutamente mágico. Mas depois gosto uma das coisas que mais me aproxima da ilha de São Vicente em relação, por exemplo, às outras ilhas que conheço praticamente todas, tirando São Nicolau, aqui sinto-me verdadeiramente em casa. Há qualquer coisa na rua, na flutuação da cidade, na dinâmica da cidade, que não consigo concretizar, não sei dizer, olha, é isto, ou é arquitetura, ou não sei. É uma energia que me permite não me sentir deslocado, sentir-me e isso é muito importante para mim do ponto de vista criativo, porque eu gosto de me debruçar sobre o rendilhado do comum. Interessam-me mais as pequenas repetições diárias de determinadas coisas do que às vezes olhar para os grandes sentimentos ou coisa que o valha. E, portanto, como gosto de desmontar essa existência até ao limite do seu mais pequeno gesto, o sentir-me não deslocado, não estou a olhar com um olhar estrangeiro para aqui, apesar de, obviamente, há sempre um coeficiente de olhar estrangeiro, mas eu sinto-me em casa o suficiente para não a prestar atenção à cidade diferente onde estou, mas à pessoa que está à minha frente, que é diferente por inerência de ser outra pessoa, independentemente ou não de estar aqui. E isso dá-me acesso, eu acho que isso também permeia um bocadinho a minha poesia, sobretudo a que escrevi aqui. Tu sentes aqui a ilha, porque eu observo esse detalhe, uma poesia de detalhe, se quiseres, e portanto procuro que o meu dia-a-dia também seja e aconteça de uma maneira em que eu tenha a oportunidade de observar o detalhe. Por isso às vezes passo muito tempo aparentemente ausente ou em casa, mas eu preciso de processar o que vejo todos os dias, e nesse sentido faço muito exercício de ir absorver e voltar, e isto é recorrente. Sim, eu pergunto porque eu sempre tenho a tentação de ver os elementos com personagem, porque os elementos da natureza são uma personagem muito poderosa na literatura cabo-verdiana. A estiagem, o mar é um personagem. É o personagem da poesia cabo-verdiana. É o mar que traz e que leva, é o mar que tem sentimentos, que é mau, que é ingrato, que é bom, que separa, que une. E, sim, o vento também. Eu lembro quando tu lançaste os Ecreus, tu levaste os poemas nos cartazes, e ao pregar à noite, era uma noite de vento. Então alguns foram levados pelo vento. Tu colavas e alguns levavam pelo vento. E eu ia perguntar-te então, e tu ia dizer, olha, a poesia está espalhada. E o meu gesto natural seria correr atrás dos cartazes e voltar a colar, se calhar com pregos, para que ficassem bem ali, bem comportados, onde eu quisesse colocar. Mas definitivamente. Não, entre o vento aqui, há uma pessoa amiga aqui que me disse uma vez uma coisa incrível. Foi que nós uma vez viemos juntos de avião, chegámos juntos de avião, e abriu-se a porta do avião e ele saiu e estava vento, e ele disse que tinha saudades do vento. E isso emocionou-me muitíssimo. Foi talvez das coisas mais bonitas que eu já ouvi aqui alguém dizer-me sobre a ilha. Porque é verdade, é o que tu dizes, é uma personagem, tem uma personalidade, é uma coisa, não é uma parte da personalidade da ilha, é como um habitante da ilha, um habitante muito conhecido e muito
muito presente na vida de todas as pessoas. Primordial. E o mar, obviamente, a minha relação com o mar tem a ver com muitas cambiantes, mas acho que há 30 anos que vou todos os dias ao mar, portanto, para mim é impensável viver longe do mar. Eu sou capaz de viver em qualquer lado do mundo se estiver perto do mar, e incapaz de viver em qualquer lado do mundo que não tenha mar. Mas e o mar traz-nos os outros elementos, não é? O vento, quando estás perto do mar, porque tu consegues percepcionar a ação dessa invisibilidade, não é? Sobre o mar, sobre o impacto que tem, do horizonte, não é? Essa ideia, e esta ideia é sempre de que o mar te liga e desliga também, não é? Há outro dos poemas que está aqui, somos sempre margem do mar de alguém, não é? Tu pensas sempre, quando olhas para o horizonte, é sempre alguém do outro lado, não é? E chegas sempre dessa maneira, chegas sempre às outras pessoas e aos outros sítios, e portanto a vida é em francês, mas o infinito começa sempre na janela mais próxima. Aqui, se vires o mar, isso ainda é mais verdade, não é? Se vires o horizonte da tua casa, vês o infinito, e isso é precioso. Eu não tenho mais nada a dizer. Bom, ficou bem? Sim. Ficou. Nós começamos, mas não terminamos nada. É isso. Sim, infinito. Posso ler um dos teus? Claro. Vocês estavam a falar, eu estava a ler isto. Que é sol, sede, só. Que tem no... Lindo. Olha, ouvi. Sol, sede, sede, só. Uau. Podes fumar vários, está bem? Boa. É poesia a espiar para nós. É É a poesia que nos observa. Bom, só me resta dizer que foi um prazer imenso conversar contigo, com todos. Que delícia. Também é sempre. Que delícia. Obrigada, mesmo. Conversa maravilhosa. Yes. Espetacular. Mesmo que também para a moto. Vou também flutuar. Vamos outro. Nem consegui quanto hora já é. É quase 8h30. Ok, boa hora para mim. Perfeito. Merci. Ó pessoal, até já. Até já. Até já. Obrigada. Para mim foi um prazer. Minha que te agradecer. Matilde, obrigado. Sempre que os outros quiserem. Fazes-me parecer uma pessoa inteligente, espetacular. Foi lindo. Nós estamos sempre a dialogar. Uma pessoa bastante desinteressante. Sim, Bastante. completamente. Gostava que esse fosse o meu epitafio no túmulo. Aqui jaz uma pessoa profundamente interessante. Muito bom. Ai, Deca.